Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que nós temos tag. Então, galera, essa é uma tag já bem antiga aqui pelo YouTube, né? Mas eu sempre tive vontade de respondê-la. Quais seriam os calhamaços que viriam à tona por Glenn Adson? Então, partindo do que a maioria da galera tá dizendo por aqui, né, que calhamaço é um livro a partir de 500 páginas, eu fico assim, não, mas todos os grandes livros, né, os livros mais importantes da literatura, digamos assim, grande parte desses livros tem mais de 500 páginas, né? É um critério fraco, 500 páginas para considerar um calhamaço. Entretanto, considerando todo o acervo que a gente tem aqui em casa, 500 páginas acaba sendo um número razoável a se considerar enquanto calhamaço, porque a maioria dos livros realmente não tem essas 500 páginas. Então, embora não achando que 500 páginas seja um calhamaço, eu vou acabar adotando esse critério também aqui para essa tag. O link para o vídeo de quem criou a tag eu vou colocar aqui embaixo. A primeira pergunta é: o maior livro da sua estante que você já leu? Antes de responder, por favor, dá um like nesse vídeo para ajudar o canal, galera. Por favor, valeu. O maior livro que eu li, galera, foi Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu li esse livro em 3 meses, mas esse livro me cativou de uma maneira que eu poderia ter lido tranquilamente em apenas um mês. O que aconteceu de eu ter demorado os 3 meses, na verdade, foi porque se eu estivesse lendo só ele, na época eu não postaria mais nada aqui no canal. Então, para não parar o canal, eu precisei ter outras leituras em paralelo a esse. Não sei como é que esse livro vai pegar vocês. Tem gente aí que está enrolando há mais de um ano lendo esse livro. Eu li em 3 meses e poderia ter lido em menos tempo. E é o livro da minha vida, minha gente. Segunda pergunta: o maior livro da sua estante que você não leu? Grandes Contos, do H.P. Lovecraft. E eu devo não só dizer que esse é o maior livro que eu ainda não li, como eu nunca li nada desse cara. Já li aí Edgar Allan Poe, outros contos clássicos aí de horror, né, como do Charles Dickens, do Daniel Defoe, né, mas desse ainda não. Terceira pergunta: calhamaço que você tem medo de ler? Nome da Rosa, do Humberto Eco. Nem parece ser tão grosso assim, mas eu já vi edições dele mais volumosas. E o que acontece é que eu ouvi sérias opiniões de que esse não é um livro de leitura fácil. Então eu já fico com medo de começar. Acho que o medo é da gente começar a ler um livro que a gente tem muita vontade de ler, às vezes porque a gente admira o autor, no caso eu admiro demais Humberto Eco, e começar a não gostar, né? E você se dar conta que você tem um problema. Porque jamais eu vou dizer que o problema é com o livro, o problema é comigo. Quarta pergunta: calhamaço que você tem fissura para ler? Eu não sei qual é o sentido dessa pergunta. Essa pergunta, na verdade, não faz sentido. Porque se eu tenho fissura em ler algum livro, então, certamente, eu já li aquele livro, né? Não tem... Mas como que eu tenho fissura se eu não li ele ainda? É uma questão que não é aceita pelo tempo verbal. Então eu entendo que seria um livro que eu tenho fissura em ler, porque talvez é um livro que eu gosto muito e aí eu fico pensando em reler. Aí sim, tudo bem. Mas vamos adaptar essa questão. No caso, eu colocaria A Ilha Misteriosa, do Jules Verne. Quando eu li A Ilha Misteriosa, não era um calhamaço, era uma edição bem antiguinha, né, com 300 e algumas páginas. Só que essa da Zaha é uma daquelas edições que tem várias notas, vários prefácios, várias informações sobre a história, sobre o autor, e que vale super a pena uma releitura. Por isso eu disse que é mais adequado para reler. Livro grande, capa linda. E aí o livro grande da capa mais bonita que eu tenho é esse aqui, Os Pilares da Terra, do Ken Follett, que é um livro que eu gostei demais. Galera, leiam esse livro, por favor. É um livro incrível, maravilhoso, e essa capa é maravilhosa. Olha só isso, gente. Que coisa mais medieval, que coisa mais linda. Livro grande, capa feia. Eu nem sei se esse livro talvez tenha uma jacket, mas olha só, que coisa sem graça.
O Jogo das Contas de Vidro, do Hermann Hesse. Boring. Calhamaço que tem vergonha por estar abandonado na estante. E aí, lembra dos Pilares da Terra? Pois então, eu tenho esse aqui, Mundo Sem Fim, que na verdade são 2 volumes, né? Mas cada um deles tem mais de 500 páginas, então o livro tem aí 1100 e alguma coisa. E não sei quando eu vou ler, quero muito ler, tenho vergonha por ainda não ter lido. Calhamaço que leu e não lembra quase nada. Bem, um calhamaço que eu li e não lembro quase nada, vou explicar. Não tem como a gente associar isso a uma lembrança de fácil resgate, porque é muito fácil a gente absorver aquilo que diz respeito à vida do Einstein, mas esse é um livro muito detalhista, no qual ele traz inclusive as teorias da física, né, a vivência dele com outros cientistas. Então, há muitos momentos da vida do Einstein, principalmente da vida profissional, ele era um cara que trabalhava muito. Esses aspectos da vida dele não tem como a gente lembrar, sabe? É o tipo de coisa que a gente tem que ir lá, pesquisar novamente, coletar a informação que você está precisando. Aquilo que foi essencial para mim ainda está comigo, mas muito do que eu li aqui eu não lembro de jeito nenhum. O último calhamaço que leu. O último calhamaço que eu li foi outra biografia. A biografia do Victor Hugo. Essa sim é carregada de detalhes muito interessantes, muito inesperados, né? Muito impressionantes. Inclusive tá cheia de marcação, ó. 10ª pergunta é: último calhamaço que abandonou. O último calhamaço que eu abandonei, olha só, eu não sou o tipo de leitor que abandona leituras. Por mais que eu não esteja gostando daquela leitura, eu leio até o fim. Eu quero entender que eu não abandonei, mas eu abandonei sim. Porque eu tinha um projeto, inclusive um blog aí, no qual a cada livro da Bíblia que eu lia, eu fazia minhas impressões e compartilhava nesse blog. E era uma atividade que eu gostava muito. Eu estava quase completando o Antigo Testamento e aí eu parei a leitura, não sei porquê, nunca mais retomei. Talvez seja a hora de recomeçar. 11ª, livro grande que leu muito rápido. O livro que eu li muito rápido foi o Galilee, do Clive Barker, que é aquele autor do Hellraiser, né? Aquele autor dos livros de sangue, do Sacramento. E esse livro eu tinha encontrado numa Bienal por aí a R$10. Tipo, eu nunca ouvi falar dessa história, talvez vocês não. E eu só comprei pelo preço porque eu conheci o autor. E não é que o livro é muito bom, e eu li esse livro muito rápido. Fiquei inclusive surpreso comigo mesmo. Galera, todos os livros que eu já li e que tem resenha aqui no canal, eu vou colocar o link da resenha de cada um deles na descrição do vídeo. Confere lá embaixo. 12ª pergunta, livro grande que leu devagar. Um livro grande que eu li devagar realmente foi o It, A Coisa, do Stephen King. Eu comecei a ler esse livro no começo de setembro, eu fui terminar no final de outubro, então foram 2 meses de leitura. Não porque a leitura seja chata, mas é porque como o mês de outubro geralmente é um mês bastante puxado para mim aqui no canal, acaba que eu tenho que dar atenção a muitas outras coisas e por isso eu acabei lendo esse livro bem devagar. 13ª, calhamaço que deixou uma saudade imensa. Eu não tenho uma saudade imensa desse livro não, mas eu tenho saudade de algumas histórias que eu tenho vontade de voltar porque é uma viagem, galera. As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Dá uma saudadezinha de alguns lugares, né? Do cheiro de alguns lugares, da comida de alguns lugares, das aventuras dessas crianças. É maravilhoso. E a 15ª pergunta é sobre os próximos calhamaços que eu pretendo ler. Bem, esse ano, lá no final do ano, de acordo com o desafio, né, vai saindo a resenha do Crime e Castigo, do Dostoiévski. E eu pretendo ler ainda no futuro, não sei quando, o Pintacilgo, da Donna Tartt. E pretendo ler outro livrinho que está aqui na estante, Contos de Horror do Século XIX, escolhidos pelo Alberto Manguel. Bem, esses foram os meus calhamaços. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, é de graça. Comentários são sempre bem-vindos. Eu vou deixar aí do lado de outras sugestões de vídeos, vai aparecer no cantinho o perfil das minhas redes sociais e até o próximo vídeo.